Olá a todos, e hoje o vídeo vai ser sobre infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Lembrando para todo mundo se inscrever, curtir, fazer comentário, tirando dúvidas, sugerindo temas para os próximos vídeos, ativar a barra de notificação, porque toda vez que houver atualizações com mudança na prática clínica, eu vou atualizar os vídeos, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, toda vez que eu tiver essa apresentação clínica, que eu vou descrever em seguida, vocês têm que pensar em infarto agudo do miocárdio. É obrigatório, tá? Em todo paciente. Então, Doppler cordial, se a característica for constritiva, fala em aperto, com irradiação para o membro superior esquerdo ou mandíbula e agravada pelo esforço, é a apresentação mais típica. Quase nunca vai ter erro diagnóstico, porque essa é uma apresentação muito clássica, tá? De todo modo, tem que ter isso na cabeça para reconhecer rapidamente o paciente que pode ter esse diagnóstico. Então, memorizem isso e saibam reconhecer na prática. Pode estar associado ou não aos seguintes outros sinais e sintomas: esforço respiratório, diaforese, aquela sudorese fria, que a pele fica pegajosa às vezes, então é característico também, fraqueza, ansiedade, o paciente tem muita ansiedade, medo de morrer mesmo, essa é a característica, a descrição do paciente, então pode estar associado ou não, tá? Então, está dentro da apresentação típica. E pode haver dor precordial, mais caracteristicamente dor torácica atípica. Ela é mais comum, mais comum não. Toda vez que o paciente tem uma dor atípica, por exemplo, a dor do hemitórax esquerdo, uma dor retroesternal que não é constritiva, que é empontada, por exemplo. Então, qualquer dor torácica em paciente idoso, hipertenso, diabético, dislipidêmico, com coronariopatia, com doença renal crônica, doença cerebrovascular, por exemplo, passar de AVC, esse tipo de paciente, qualquer dor torácica, vocês têm que pensar em infarto. É igual a pensar em infarto e sempre tem que descartar esse diagnóstico, tá? Então, lembrar, esse tipo de pacientes, com qualquer dor torácica, vocês vão pensar que pode ser infarto, tá? Não se esqueçam. Além da apresentação atípica, às vezes uma epigastralgia, então às vezes até dor em queimação epigástrica. Caracteristicamente, em geral, não é em queimação, mais empontado, aperto, mas toda dor epigástrica em paciente que tem fator de risco para coronariopatia, tem que pensar em infarto, vai ter que pedir eletro e conduzir igual a gente vai falar aqui nos slides posteriores. Além de dispneia, é um dos principais equivalentes anginosos. O paciente só com dispneia, às vezes com insuficiência respiratória, na verdade ele pode estar infartando. Então, é igual pedir um eletro. Toda dispneia que a gente não sabe a causa, tem que pedir um eletro para descartar um equivalente anginoso, uma apresentação atípica. Confusão mental aguda também pode ser uma apresentação de infarto, menos comum. Quase nunca a gente vê isso na prática, mas pode acontecer. Então, aquele idoso que chega com confusão mental, tomar cuidado. Muitas vezes outras causas, né, como desidratação, infecção, mas infarto é uma das causas raras, mas que a gente tem que pensar, já que se não foi feito o diagnóstico, pode ser fatal, tá bom? Então é isso. Os pacientes que mais têm essa apresentação atípica que eu falei anteriormente são os idosos. Então, pensar nos idosos, lembrar dele, ficar com alto índice de suspeição de idoso toda vez que tiver epigastralgia, dispneia e, além disso, confusão mental, tá? É mais raro, igual eu falei, mas pode acontecer. Mulheres, em geral, o prognóstico de infarto em mulheres é pior e a apresentação atípica é mais comum. E diabéticos, tá? Diabético é muito comum, ter mal-estar, fraqueza, às vezes aquela diaforese. E você pergunta se tem dor precordial, dor torácica, a pessoa fala que não. Mas quando você faz um eletro, tem um supra lá. Então, tem que pensar. Essas são as populações que mais enganam a gente em ciladas diagnósticas mesmo, né? Você pode passar batido aqui e o paciente paga um preço muito caro por isso, tá? Então, suspeitou, então qualquer paciente com um daqueles sinais e sintomas, alguma daquelas apresentações que a gente falou nos slides anteriores, tem que fazer um ECG de 12 derivações nos primeiros 10 minutos do atendimento. É igual a isso, tá? Eu sei que na prática isso é difícil de conseguir às vezes, mas você vai insistir para a equipe fazer, ver esse eletro, tá? Se esforçar para ver esse eletro nos primeiros 10 minutos. Uma característica pode acontecer onda apiculada. Quase sempre a gente pensa em hiperpotassemia, mas na fase hiperaguda do infarto agudo, o paciente pode ter uma onda T como essa, vocês estão vendo aqui, tá? E se tiver isso, a gente tem que pensar em infarto sim, tá? E depois aparece um supra. Menos comum, mais comum, o infarto no supra é o supra, tá? Mas pode acontecer sim o DP apiculado e depois aparecer o supra, tá? E vamos lá, quando tem uma elevação de onda T em mais do que 0,1 milissegundos, exceto nas derivações V2 e V3, em duas derivações consecutivas,
é a característica de infarto agudo do miocárdio, tá? Quase sempre é um diagnóstico. Vamos falar os diagnósticos diferenciais lá na frente, mas é um diagnóstico bem provável. Ou elevação de um DT em V2 e V3 especificamente, maior que 2,5 milímetros em homens com menos de 40 anos, maior do que 2 milímetros em homem com mais de 40 anos, e maior que 1,5 em mulheres de qualquer idade, em duas derivações consecutivas e correlacionadas, né? A gente considera como um diagnóstico de infarto, a não ser que tenha um diagnóstico diferencial, tá? E a localização do infarto vai depender das derivações em que acontece. É importante a gente falar, saber. O infarto é anterior, inferior, lateral. Então, se for V1 a V6, igual vocês veem nessa imagem, infarto anterior extenso, tá? Em geral, a ADA, né? Que foi acometida por esse infarto, a gente tem que ter esse diagnóstico, tá? Infarto anteroseptal, quando é V1 e V2, igual vocês podem ver aqui, ó, tem mais que 1 milímetro, mais que 2 milímetros em V2, V3 não tem mais do que 2 não, mas infarto anterior anteroseptal, tá? Infarto lateral, como vocês podem ver, D1, AVL e V5 e V6, tem V6 no caso, né? V6, tem um supra, tá? Dá para ver o supra aqui, ó, AVL, D1, V6, então é infarto lateral, tá? Infarto inferior é quando você vê D2, D3 e AVF, é o suprão aqui, ó. Então, viu isso aqui no eletro, fechou o diagnóstico, tá? Então, é infarto inferior. Basicamente é isso. Lembrar, pessoal, que as derivações que a gente coloca no paciente no eletro, de 12 derivações, vão ser as precordiais e dos membros, né? Igual você vê, V1 até V6, tá? E braço e perna esquerda, e o contrário também, direita, e braço e perna esquerda, tá? Então, essa vai ser a conformação, a maneira como você vai colocar os eletrodos, tá? E, se for positivo em D2, supra em D2, D3 e AVF, infarto inferior, igual vocês estão vendo aqui, ó, igual eu já mostrei. E se isso acontecer, em 30% dos casos, eu tenho um infarto de ventrículo direito, que muda a conduta, não é tratado como qualquer infarto. Então, tem condutas diferentes. Então, é obrigatório eu pedir complementar com V3R, V4R, talvez até V5R, tá? Então, o pessoal da enfermagem vai colocar os eletrodos nesses locais e fazer assim o V3, V4R, tá? Quando eu faço isso, olha só, então vocês vão ver aqui, ó, supra em D2, D3 e AVF, e quando você olha V4R, V5R, V6R, você vê um supra também. Isso é infarto de ventrículo direito, tá? Então, obrigatório em todo infarto inferior, todo supra em D2, D3 e AVF, pedir V3 e V4 e talvez até V4, V5 e talvez até V6R, tá bom? Então é isso. Agora, se eu tenho uma inversão de um DT em V1 e V2, ó, presta atenção. Agora você está vendo aqui, ó, inversão de um DT, supra de ST na verdade, né? Ou então, na verdade, inversão de um DT, mas principalmente infra de ST. É o principal, infra de ST. Em V1 a V2, vocês têm que pedir as derivações posteriores, que pode ser um infarto de parede posterior, tá? Que é V7, V8 e V9. Então é perigoso, você passa batido, pensa que é só uma inversão ou uma infra de ST em V1 e V2, aí quando você pede V7, V8 e V9, olha só, tem um supra, então não pode passar esse diagnóstico batido. Então aqui, ó, as derivações precordiais, V5, V4, V5 e V6, você pede para colocar os eletrodos aqui na parte posterior, V7, V8 e V9, e vai ver essa imagem aqui. Então é obrigatório pedir isso, tá bom? E uma coisa muito importante, pessoal, é que toda vez que eu tenho aquela apresentação clínica, qualquer uma daquelas que eu falei nos slides anteriores, o eletro vem assim, inespecífico, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Repete depois de 15 a 30 minutos o eletro, que pode aparecer um supra lá, tá? Então, se passa batido, ou pior, libera o paciente com infarto, com supra, porque se não repetiu o eletro depois de 15 a 30 minutos. Então, todo paciente com aquela suspeita que o eletro inicial é inespecífico, você tem que repetir um eletro, é igual a repetir um eletro. Não libera o paciente, nem pensem que é outro diagnóstico, já descartou o infarto, tá bom? E toda vez que vem um supra, a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais de supra. Um dos principais é pericardite aguda, que você vai ver um supra de fora a fora, praticamente em todas as derivações, igual você está vendo nesse eletro aqui, tá? Então, a apresentação em geral não é súbita, assim, não é em poucas horas, é dias, tá? Tem uma dor mais característica, melhora com aquela posição de prece maometana. Então, vai ter essas características. Então, tem que pensar, tá? A outra vai ser repolarização precoce. Então,
vê um supra, muitas vezes menor do que 1 milímetro, né, em V1, V2, menor que 2 em V3. Então, pode ser repolarização precoce, que é muito vista em pacientes, principalmente jovens, saudáveis, atletas, embora hoje em dia está demonstrando que tem uma associação com algumas arritmias também, mas a princípio não é infarto, você não vai precisar preocupar com isso se for repolarização precoce. No máximo, acompanhamento ambulatorial aí da cardio é um diagnóstico diferencial que você tem que pensar. A outra, hipertrofia do ventrículo esquerdo. Só que você vê, olha o tamanho do QRS aqui em V4 e V5, né? Mesmo em V2 e V3. Então, assim, tem uma sobrecarga, uma clara sobrecarga de ventrículo esquerdo, e às vezes confunde um supra nessas regiões, principalmente de V2, V3. Então, a gente tem que olhar isso, tá bom? A outra, bloqueio de ramo esquerdo, tá? Que é essa conformação aqui. Então, pessoal, memoriza mesmo. Pega esse eletro aqui, olha, a ponto de, se você vê um eletro desse, você pensar, isso aqui pode ser um bloqueio de ramo esquerdo, não necessariamente um infarto. Claro que um bloqueio de ramo esquerdo novo é caracterizado como um infarto com supra, a condução é igual, tá? Mas se já tem eletros anteriores, a mesma conformação, mantém da mesma forma, o paciente não tem uma característica clínica, né? Igual eu falei nos slides anteriores, aquela apresentação clínica, você vai falar com bloqueio de ramo esquerdo. Pode ficar até de olho nesse paciente, mas infarto não é, tá? E a outra vai ser aneurisma ventricular, tá? Uma das principais causas de aneurisma ventricular é fases tardias do infarto, né? Mas aí o supra-GST ele vai persistir, ele não se resolve, tá? Então ele adquire essa conformação aqui e fica ad eterno no paciente, tá? Por tempo indeterminado. Então, também um diagnóstico diferencial de infarto. Agora, outros diagnósticos diferenciais não do supra, mas da apresentação clínica do IAM, do infarto agudo do miocárdio com supra, tá? Então vai ser tromboembolismo pulmonar, então tem que pensar nisso. Se você não fechar diagnóstico de infarto com supra, você vai pensar em TEP, pode ter uma apresentação. Lembrando, pessoal, para assistir um vídeo de TEP, tá? Até para você ter sedimentado na cabeça como é que seria a condução diagnóstica, como é que eu faço o diagnóstico, como é que é a apresentação clínica e tal. Então, eu vou deixar na descrição e no card aqui depois, posteriormente eu vou fazer isso no vídeo, tá? Pneumotórax hipertensivo, então é mais incomum, tá? É mais raro você pegar isso aqui na emergência. Não, claro, pode pegar assim, num acidente de punção, num trauma torácico, mas assim, pensando em infarto agudo do miocárdio, é mais difícil, mas você tem que pensar, vem no raio-x, tem um pneumotórax hipertensivo lá, fechou o diagnóstico, não vai vir supra, então sempre pedir um raio-x também, tá? Dissecção de aorta, um diagnóstico diferencial importante, é mais raro do que o infarto, mas acontece. Então vai ter característica de ter um alargamento de mediastino, deficiência, déficit de pulso, por exemplo, pulso esquerdo é fraco, direito é normal, é a mesma coisa nos pulsos pediosos, né, ou de poplíteo, a dor é lancinante, torácica com radiação para o dorso, e tem que pensar, tá? Aí vai vir essa característica. E não vai vir supra não, tá? Às vezes a carótida pode secar também, carótida não, desculpa, um coronário pode secar, secundário a dissecção da aorta, mas é incomum, quase sempre essa apresentação, sem apresentação de supra de ACT. E úlcera péptica perfurada, tá? Vai ter essa apresentação, no raio-x vai vir o pneumo peritônio, tá? A característica clínica é diferente, em geral há uma dor com característica de úlcera péptica mesmo, né? Piora com a alimentação, ela é em queimação, é mais no epigastro, e ela fica intensa, o abdômen fica em tábua. Quando você pede o raio-x de tórax mesmo, vem lá, um pneumo peritônio, tá? Então, tem que sempre pensar nesses diagnósticos diferenciais, porque se você não fizer um deles, o paciente morre, né? Talvez não um tromboembolismo, que o tratamento não é parecido, né, gente? É diferente, mas se anticoagula o paciente da mesma forma, com infarto. Mas talvez não tenha uma consequência de morte fatal. Agora, pneumotórax hipertensivo, você deixar passar, dissecção de aorta aguda e úlcera perfurada, aí realmente as consequências podem ser bem graves, tá? Então, um paciente com diagnóstico de supra de ST, você vai colocar um monitor ECG contínuo sempre, colocar oximetria de pulso, obrigatório colocar no paciente, e pegar 2 acessos venosos calibrosos, que é GEOCO 14, 16 ou 18, preferencialmente anticubitais, tá? Nenhuma dessas vezes. E você vai colocar oxigênio para manter uma saturação maior que 94. Não precisa ser mais do que isso, gente. Assim, você tem que evitar a hiperóxia, porque tem um possível efeito vasoconstritor em coronários do paciente que está com hiperoxemia, tá? Então não façam isso. Outra coisa, você vai fazer o ABCDE, sempre, todo infarto, tem que fazer o ABCDE, você tem que estabilizar o paciente, senão ele morre antes de fazer qualquer terapia de reperfusão ou terapia medicamentosa. Então tem que ver que a via aérea, ver se a via aérea está pérvia, se não tiver, abrir, tá? É incomum o infarto, em geral a gente não vê isso não. O paciente chega consciente, cooperativo, mas se tiver, você vai ter que abrir a via aérea.
Briefing, a oxigenação pode estar inadequada, o paciente pode ter insuficiência respiratória, quase sempre por um edema agudo cardiogênico, edema agudo de pulmão cardiogênico. Tá? Então, vou deixar no card, na descrição, um vídeo também sobre edema agudo cardiogênico que vocês têm que assistir, é obrigatório para quem vai dar plantão, tá? Circulation vai olhar a estabilidade hemodinâmica, então o paciente pode estar chocado. Se estiver chocado, é quase sempre, ou 100% dos casos, um choque cardiogênico, tá? Então você vai ter que tratar. Tem um vídeo só de choque cardiogênico, assistam, por favor, é importantíssimo. Vai conduzir como tal e depois conduz o infarto, tá? Porque você tem que estabilizar o paciente e conduzir o choque. Senão ele não chega na hemodinâmica, muito menos vai tolerar, dá tempo de fazer efeito fibrinolítico, tá? E disability, o nível de consciência cai. Também você vai ter que intubar se o paciente tem um Glasgow de 8 ou menos, não é hipoglicemia. Incomum, igual a área em geral está pérvia, o paciente em geral está consciente. Então é incomum, mas você tem que fazer essa estabilização, tá? E vai pensar sempre em fazer revascularização seguida do tratamento medicamentoso. Mas a revascularização é urgente, tá? Você tem poucas horas para fazer isso e você vai esforçar ao máximo para que isso seja feito no menor tempo possível, tá? Os dois tipos de revascularização possível é a hemodinâmica, fazer o cateterismo mesmo, angioplastia primária, ou fibrinólise, tá? Usar fibrinolítico. Vamos falar sobre isso. Então, após estabilizar o paciente, fazer o ABCD primário, que eu falei no slide anterior, você vai avaliar o tempo porta-balão, ou seja, quanto tempo que a hemodinâmica vai receber esse paciente e vai fazer a angioplastia primária. Se em menos de 90 minutos você está num hospital que tem serviço de hemodinâmica, não tem dúvida. Chama o hemodinamicista, o cara vai lá e faz, tá? Início de sintomas menos que 12 horas. Mais que 12 horas, em geral, não costuma ter benefício, embora de 12 a 24 horas tem alguns pacientes que têm que ser avaliados porque a angioplastia primária pode melhorar o prognóstico, tá? Mas eu não vou falar das particularidades, vou falar do geral, que acontece no plantão quase sempre. Faz angioplastia primária, que é preferível fibrinólise, por quê? Tem menor risco de infarto, de AVC hemorrágico. Portanto, menor mortalidade. Então, a angioplastia primária é preferível ao fibrinolítico porque é menor mortalidade por causa desses dois complicações aqui, tá? Agora, se o tempo porta-balão for maior que 90 minutos, o paciente chegou nos primeiros 12 horas de sintomas, administrar o fibrinolítico depois do ABCD primário e transferir para um hospital com hemodinâmica, tá? Você salva o miocárdio se você fizer isso, tá? Só que, antes de administrar um fibrinolítico, sempre vai olhar as contraindicações absolutas, tá? Printa esse slide aí, ou então tem de alguma forma as contraindicações absolutas e relativas de fibrinólise, de fibrinolítico, e sempre olhe antes de decidir prescrever, tá? Se tiver alguma coisa neurológica, tá? Um AVC hemorrágico prévio, uma malformação arteriovenosa, um tumor intracraniano, um AVC nos últimos 3 meses, ou TCL, trauma de fáscitis, nos últimos 3 meses, é contraindicado. Pronto, acabou, transfere para um lugar que tem hemodinâmica e esquece de fibrinolítico, tá? Outras contraindicações absolutas ao fibrinolítico são coagulopatias. O paciente já tem um diagnóstico de coagulopatia, tem uma hemorragia ativa, tá sangrando lá com HDA, HDB ou outra coisa, tá? Mas o mais comum são essas duas. Não faça fibrinólise, gente. O paciente vai morrer sangrando, tá? Então transfere para um lugar com hemodinâmica. Ou as contraindicações relativas, que você sempre tem que considerar o risco-benefício. Então, qualquer coisa que pode ter um sangramento aumentado, tá? Então, se tiver uma cirurgia de grande porte nas últimas 3 semanas, não sei, fez uma laparotomia lá, e não sei, qualquer alteração, cirurgia de grande porte, ou uma toracotomia, alguma coisa nesse sentido, hemorragia, qualquer uma, digestiva, por exemplo, nas últimas 4 semanas, função venosa central não compressivo, que é subclávia, né? Úlcera péptica ativa, uso de anticoagulante, usa lá xarelto, apixabana, Marevan, e ressuscitação cardiopulmonar prolongada, em geral maior que 10 minutos, não é contraindicação absoluta ao fibrinolítico, mas aumenta a chance sim dele sangrar, tá? Em geral nesses sítios que a gente falou aqui, tá? Ou da cirurgia, ou da punção venosa, tá? Outras contraindicações são pressão arterial sistólica maior que 180, porque se não tem um leito vascular lá mais pressionado, com uma pressão mais alta, assim, pode sangrar mais facilmente, mas isso aqui em geral a gente consegue corrigir, tá? Com medicamento. Mas seria uma contraindicação relativa, AVC isquêmico há mais de 3 meses, síndrome demencial, gestação e uso de streptokinase há menos de 1 ano. Mas isso aqui é contraindicação só a streptokinase, não aos outros fibrinolíticos, tá bom? Então vamos lá. Então, se eu estabilizei o ABCD primário, eu não estou no serviço que tem hemodinâmica, vai levar mais que 90 minutos para o paciente chegar lá, e os sintomas têm menos de 12 horas, eu vou olhar aquelas contraindicações. Se não tem contraindicação absoluta, eu olho as contraindicações relativas e faço um risco-benefício. Isso é julgamento clínico, tá? Então, não tenho resposta para dar para vocês fácil. Mas o paciente tem uma cirurgia pequena. Não, ele fez uma apendicectomia que foi tranquila nas últimas 3 semanas. Tá, o risco-benefício vale a pena, tá? Agora, sei lá, o paciente fez uma cirurgia vascular grande, alguma coisa assim, uma
retirada de tumor, exército de tumor abdominal, intratorácico, grande, aí o risco-benefício pesa mais pro risco, tá? Então é um julgamento clínico caso a caso, tá? Então, se o risco-benefício valer a pena, se tiver contraindicações relativas, você vai administrar um dos fibrinolíticos citados na ordem que eu coloquei, tá? Então, o primeiro vai ser sempre a tecnecteplase, tá? O problema é quando é muito disponível. Em geral, tem que ter serviços com mais recurso mesmo. Mas se tiver, é o que você vai usar, tá? Em bolos de 5 a 10 minutos, segundos, tá? Desculpa. Simples assim. Olha o peso, menos que a 60 kg, 30 miligramas, a 69, 35, e aí vai, tá? Printa esse aqui, de forma que se você tiver essa medicação, esse fibrinolítico disponível, você vai usar simples dessa forma, tá? A outra vai ser a alteplase, a segunda escolha. Se você não tiver a primeira, você vai usar como segunda opção a alteplase. 15 mg em bolos, seguido em 0,75 mg por quilo em 30 minutos, seguido de 0,5 mg por quilo em 60 minutos, não passar de 0,9 mg por quilo, tá? Então lembrar disso, em geral a gente dilui a ampola que tem 100 mg em 250, 500 de soro fisiológico glicosado e faz o cálculo mesmo, tá? Então pode ser em 100 ou 200 também, faz o cálculo para dar exatamente isso. Não é muito difícil não, tá? Então basicamente, um paciente que você dilui em 100 ou 200, você vai fazer, por exemplo, 75 ml, por exemplo, que é o 0,75, tá bom? Mais ou menos isso, tem que fazer o cálculo, tá? E a última é a esteatoquinase. Então, 1,5 milhão, né, 1,5 milhão de unidades, diluído em 250, 500 ml de soro glicosado a 5%, infunde em 60 minutos, tá? A gente não prefere a esteatoquinase porque ela não é fibrina específica e causa mais sangramento, tá bom? E vamos começar o tratamento medicamentoso, tá? Então, se você tem que fazer a terapia de reperfusão, ou fibrinólise ou angioplastia, já está fazendo ou já fez, aí você vai prescrever dessa forma, AS 100, 325 mg via oral, em ataque, né, imediato, depois de 24 a 24 horas, a não ser que tenha alergia ou hemorragia ativa, tá? Atorvastatina na dose alta de 80 mg, tá? Em ataque, depois 80 mg no jantar. Captopril, em geral a gente começa com 12,5, VO de 12 em 12, a não ser que tenha alergia ou hipotensão. Aí você não vai usar, mas se não tiver, usa sim. Quase sempre o paciente está normal, principalmente hipertenso, então você vai usar. E principalmente infarto anterior extenso, que tem remodulação cardíaca, isso aqui já vai bloquear essa fisiopatologia, tá? Metoprolol, vai usar 25 a 50 miligramas, VO mesmo, tá? Você usa VO, de 12 em 12, 12 em 12 horas, a não ser que tenha contraindicações, como da PAC e asma descompensada, DAV de segundo grau para cima, bradicardia, hipotensão. Aí se tiver isso, aí não usa. Além de infarto associado com cocaína, você também não usa beta-block. Se não tiver, usem, tá, gente? Usem, se não tiver essas contraindicações que eu falei. Agora, se o paciente vai atacar arritmia ou hipertensão severa, você vai pegar esse metoprolol oral e não fazer oral e passar venoso. 5 miligramas EV lentamente, repetindo até a dose de 15 miligramas. Aí você beta-bloqueia o paciente, em geral com essa dose quase sempre beta-bloqueia, e passa para oral em seguida, tá? Então essa vai ser a terapia medicamentosa inicial. Vai usar o ticagrelor, 90 miligramas, um comprimido via oral de 12 em 12 horas, em todos os pacientes que foram submetidos à angioplastia primária. Então, submeteu a angioplastia primária, você prescreve o ticagrelor, a não ser, tá? A não ser nos pacientes que têm contraindicação, ou seja, AVE, AIT recente ou hemorragia ativa. Aí você não vai passar o ticagrelor não, vai passar o clopidogrel, que dá menos sangramento. E a outra questão é, se o paciente não foi submetido a nenhum tipo de reperfusão, revascularização, nem angioplastia, nem fibrinólise, em geral, quando chega com mais de 12 horas de evolução, e a dor já passou, né? Ou seja, a isquemia já aconteceu, a necrose miocárdica também já aconteceu. Aí, nesse caso, você não vai usar ticagrelor não, vai usar clopidogrel mesmo, tá? Aí, se tiver histórico de AVE, AIT, suspeita de hemorragia ativa, ou passou das 12 horas, não vai fazer nada de reperfusão, usa 300 a 600 miligramas de clopidogrel VO em dose de ataque, tá bom? E se o paciente for submetido a fibrinólise, tá? Fibrinolítico, você não vai usar ticagrelor, nem prasugrel, vai usar clopidogrel mesmo. Se menos que 75, vai usar 300 miligramas VO em dose de ataque, tá? E se mais que 75 ou igual a 75, você vai usar só 75 miligramas de clopidogrel, tá? Resumindo aqui, nessa tabela fica mais fácil de ver. Então, fez reperfusão, ou seja, angioplastia ou fibrinólise. Aí, fez aqui, ó, tá? Fez a PCI, né? Que é a angioplastia. Todos os pacientes, ticagrelor, 180 miligramas por dia, tá? Agora, nos pacientes que têm contraindicação de ticagrelor, que é aquela AVE, AIT ou hemorragia ativa, AVE, AIT recente, você vai usar clopidogrel, 300 a 600, preferencialmente 600, tá? Agora, se fez fibrinólise,
Se tem menos que 75 anos, clopidogrel, 300 miligramas. Se tem mais que 75 anos, clopidogrel, só 75 miligramas, tá? E se não fez reperfusão, nem angioplastia, nem fibrinolítico, vocês vão passar para todos os pacientes de cardiolose 180, tá? 90 comprimidos de 90 miligramas de 12 em 12, tá? Então isso aqui fica mais claro. E continuando com a terapia medicamentosa, você vai passar heparina não fracionada em todo paciente que faz angioplastia primária. Então, se fez cateterismo, angioplastia primária, você tem que passar heparina não fracionada. A dose é 60 unidades por quilo de peso em bolos, tá? Aí tem que fazer a conta, mas em geral dá 0,7 ml EV, tá? Ou seja, uma dose menor que na TEP. A TEP a gente usa 80 unidades por quilo, por isso que a gente faz 1 ml EV, empiricamente. Aqui, quando é infarto, em geral a gente usa 0,7. Aqui, fazendo a conta, vai dar mais ou menos 60 unidades por quilo. E depois a dose de manutenção, que é 12 unidades por quilo por hora. Que você faz dessa forma: 5 ml de heparina não fracionada, diluída em 245 ml de soro glicosado ou fisiológico, Evenabri, que é 7 ml hora, tá bom? Heparina de baixo peso molecular, todos os pacientes são submetidos a fibrinólise. Se é submetido a fibrinólise, você não faz uso de heparina não fracionada, faz de baixo peso. Enoxaparina, 30 mg EV, seguida de 1 mg por quilo, né? Tipo 60 kg, 60 mg, subcutâneo de 12 em 12 horas, tá bom? Nitrato, só depois você fez todo esse tratamento, inclusive a reperfusão, tá? Angioplastia, o fibrinolítico, todo aquele tratamento clínico, inclusive metoprolol, que como tem uma frequência cardíaca baixa, a dor costuma passar, tá? Agora, nos pacientes que ficam com dor precordial persistente, apesar dessa medida, ou enquanto você está fazendo essas medidas, você pode usar nitrato, tá? Mas sempre perguntar se o paciente fez uso de sildenafila ou tadalafila, que são os inibidores de fosfodiesterase, tá? Se fez sildenafil nas últimas 24 horas, ou tadalafila nas últimas 48 ou 72 horas, não passa nitrato, que pode ter um choque refratário, tá? E também na ausência de hipotensão, claro, o paciente com choque cardiogênico não usa nitrato não, que piora. A pressão está 7,5, vai para 4/2 se usar nitrato, então aí não vai usar. Infarto de VD, também é uma contraindicação de nitrato, que piora o prognóstico sim, tá? Aumenta a necessidade de volume, o paciente choca mesmo quando você faz nitrato em infarto de VD, tá? Então se não tem isso, e o paciente está com dor precordial, apesar de todo o tratamento discutido nos slides anteriores, você vai passar nitrato, nitroglicerina, nitridil, 25 a 50 mg, a ampola tem isso, dilui em 240 ml de soro fisiológico, Evenabri, que é 10 ml hora. A dose é 10 a 100 microgramas por minuto, mas na prática se aumenta de 10 em 10. 10, está com dor, aumenta para 15, está com dor, 20 e assim sucessivamente. Até dar mais ou igual a 100 microgramas por hora, quando em geral a gente não aumenta mais o nitrato, tá? Mas a maioria dos pacientes com 10 ml hora resolve muito bem o nitrato, tá? Ou o nitrato oral, que é na verdade sublingual, que é o Zordil, 5 mg sublingual, você vai fazer de 15 em 15 minutos até o controle da dor, tá? A gente acaba que prefere, no hospital que tem tudo, passar o Tridil, porque aqui tem um efeito colateral, você suspende e imediatamente passa o efeito. Já o Isordil não, você demora mais tempo, né? É sublingual, então depois que você suspende vai ter um tempo de efeito aí, tá? Mas a literatura fala também para você usar Isordils, nos casos que não responde, passar para nitroglicerina, que é o Tridil, mas é possível, tá bom? E finalmente morfina, tá? Então é só dor precordial, refratária, o tratamento todo que a gente falou lá atrás, ao nitrato. Aí você vai pensar em morfina, tá? Antigamente a gente usava rapidamente, agora não, só nesses casos mesmo, que a dor precordial fica refratária, porque ela interfere na biodisponibilidade do clopidogrel, tá? E por isso que a gente evita utilizá-las, tá? Então, em geral, a forma de usar é uma ampola de 10 mg diluída em 9 ml de soro fisiológico, 2 a 4 ml, que dá 2 a 4 mg, de 15 a 15 minutos até o controle da dor. Depois que você controla a dor, você passa para 4 em 4 a 6 em 6 horas, tá bom? Então, basicamente, vai ser isso. Pessoal, é isso. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo. Bons estudos e bom plantão para vocês.